brinquedo não, viu, Magna? Quando a gente pensa que está em um assunto só dentro do Jornal da Fã, parece um fato aqui, né, Magna? Pois é, Narciso, é isso mesmo, viu? Sempre aí uma coisa nova surgindo, né? E olha, eu gostei de ver aí o doutor Machado à frente do GAECO, né? GAECO, Isso. é verdade, eu já estava sentindo falta dele. E aí, ó, já aparece aí com essa operação, vamos ver os desdobramentos. Né? Falando Exato. em desdobramento, Magna, você recorda que há poucos instantes aqui no programa nós colocamos uma fala do deputado federal Ícaro de Valmir, que disse que o PT pode estar aderindo ao projeto deles. Deixou entender esta união, esta possível união, que teria sido uma declaração do deputado federal João Daniel. Vamos reprisar, porque o deputado federal João Daniel está conosco pela linha telefônica e vai falar com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Põe para reprisar, meu caro Matheus Costa, a declaração do deputado federal Ícaro de Valmir ao colega Cleiton Santos da Rio FM de Porto da Folha. Põe no ar. A gente até agradece ao deputado João Daniel por esse apoio, na verdade, né, declarado, que ele vem a uma possível candidatura de Valmir Francisquinho ao governo do Estado, até porque são partidos opostos, literalmente hoje radicais, né, o PL e o PT. A gente agradece por tudo isso. Nós, como eu falei agora há pouco, nós não temos tanta intenção de sair do PL e até mesmo para um partido de esquerda não temos tanta intenção, até mesmo de irmos. Mas caso a gente vá para um partido de centro-direita, a gente agradece. Claro, todo o apoio é sempre bem-vindo de qualquer parlamentar, de qualquer pessoa que queira aderir ao nosso grupo. É totalmente bem-vindo, todo o apoio. E, claro, o Daniel é um deputado também que trabalha pelo estado de Sergipe, é um deputado muito atuante, e a gente agradece todo esse apoio do deputado João Daniel e também de todas as pessoas que vierem para o nosso agrupamento político, para poder aderir às nossas ideias, para a gente poder também crescer o nosso estado de Sergipe. Deputado federal João Daniel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A pergunta é, está aderindo ao grupo de Valmir e às ideias do agrupamento de Valmir, como disse o deputado Ícaro, meu caro João? Muito bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia, Magna, bom dia, Antero, bom dia a toda a equipe. Um abraço também ao deputado Ícaro. Olha, Narciso, eu, como presidente estadual do PT, acho que em alguma entrevista sempre se pergunta sobre 2026. O que nós temos dito é que o PT, o Partido dos Trabalhadores, tem um grande projeto que é consolidar, apoiar e articular a eleição do presidente Lula, e ainda não temos nenhuma definição sobre a questão estadual. Se o PT terá candidatura própria, é nossa vontade ter uma candidatura de um bloco de esquerda, debater com o PSOL, com o PT, com o PCdoB, com o PV, com o PDT, com o PSB, com os partidos que realmente compõem a base do governo federal. Porém, no estado de Sergipe, o PDT e o PSB compõem a base do governador. Nós não temos problemas de discutir com ninguém sobre a 2026. É claro que o PT, em estando Valmir no PL, não seria possível essa aliança. O PT tem clareza a nível nacional e definição, nem eles fariam, nem nós faríamos. Agora, de todo o povo sergipano sabe de que é possível que haja mudanças de partidos e que possa ter uma aliança das oposições que nós poderemos debater. Temos boa relação, como sempre disse. Sempre nós falamos, temos uma boa relação com o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. O PT do município de Itabaiana participa na Câmara Municipal da base aliada de Valmir. O PT tem 2 secretarias lá na gestão de Valmir, e isso é uma questão para discutir, para conversar futuramente. Nós só vamos discutir a partir do segundo semestre, a partir da eleição do PT, que será no dia 6, para começarmos a discutir sobre a questão de chapas proporcionais, federal, estadual, discutir a questão do Senado
e chapa majoritária. Como também sempre coloquei, nós não temos nenhum problema em discutir com o governador Fábio Mitidieri. Nós não estamos com pressa, não estamos discutindo esse assunto no partido, mas estamos abertos para, a partir do PED, debater, discutir com o partido, com a nossa base social e discutir o futuro que poderá ter alguma aliança ou candidatura própria. Agora, deputado, essa realidade de Itabaiana já é conhecida, inclusive tem sido tema do debate que está ocorrendo aí internamente dentro do PT. Quem acompanha as redes sociais dos candidatos tem visto isso. Uma crítica ao fato do PT fazer parte da gestão do PL, já que nacionalmente tem essa polarização que está posta. Mesmo sabendo que a política tem influência das realidades locais, não é uma contradição para o PT reforçar um projeto do PL? Olha, o PT em Itabaiana tem uma relação com o Valmir, houve uma discussão muito clara, muito tranquila, e o PT optou em não ter candidatura própria na eleição em Itabaiana, ter uma chapa proporcional de vereadores, elegeu o vereador Edivaldo da Estampa, um grande vereador, companheiro de Itabaiana, e participa desta gestão. É contradição, mas é a realidade de cada local, né? O Valmir tem se comportado, tem discutido e tem sido um grande parceiro, né? Nós não podemos esquecer que na eleição para governo do Estado, o Valmir esteve no segundo turno em apoio à candidatura do PT, que perdeu a eleição por 2% dos votos. Então nós temos uma relação de respeito, uma discussão muito tranquila. O ex-prefeito Adailton já tinha uma relação e o PT participou em parte já da gestão, inclusive tinha uma secretaria, a Secretaria de Educação, dirigida pelo companheiro Éder, que é secretário atualmente também lá em Itabaiana. São as contradições da política, a questão local, estadual, às vezes por motivos que não às vezes interessa ao projeto nacional, ocorrem e a gente tem que respeitar a realidade local. O PL não terá aliança com o PT, mas todo mundo sabe que é possível que haja uma rearrumação lá na frente sobre os partidos e não impede que haja uma discussão e que poderá vir a ter uma aliança. Mas eu repito a você, Narciso, e a todos os ouvintes, o PT tem interesse num bloco de esquerda sob a liderança do presidente Lula e ter uma candidatura ao governo do estado de Sergipe. E nós poderemos debater também essa relação que nós hoje oficialmente não temos com o governo do estado. Se vier a ter, se for puxada por interesses do governo federal e do governo do estado, podemos debater e podemos estar, sim, numa aliança também com o Valmir. Mas hoje, o PT trabalha sem nenhuma preocupação com esta questão de 2026 majoritário, a não ser construir um campo democrático e popular. Nós estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o deputado federal João Daniel, que topou participar conosco aqui para se posicionar sobre a declaração do deputado Ícaro de Valmir, que deu a entender que está aguardando aí a adesão do PT ao projeto de Valmir em 2026. Magna Santana, 8-1, Magna. Obrigada, Narciso. 8-1. Bom dia, deputado João Daniel. Algumas colocações que o senhor fez agora me deixaram um pouco confusas. Um pouco confusa, melhor dizendo. O senhor fala aí dessa possibilidade de grupo aí, de formação e com o Valmir. Pelas declarações de Ícaro, isso mostrou, e como o Narciso disse, a coisa meio embananada, mas a gente está querendo entender. Então, quer dizer, se mudar de partido, se mudar, né, trocar de roupa,
Aí tudo bem, tá tranquilo, porque aí dá para se adaptar, a gente aceita sem problema. Então, esse tipo de coisa é isso, é só trocar de roupa, né? Ou seja, trocar de partido. E outra coisa, quando o senhor fala, como é que fica internamente dentro do partido? Porque Márcio Macedo tem uma aproximação muito grande com o Fábio Mitidieri, tem mostrado isso, cita que inclusive o partido faz parte lá da base do governo federal, e o senhor está buscando e diz que o partido buscando um outro. Então não vê possibilidade de se aproximar de Fábio, quer dizer, descarta Fábio Mitidieri nessa história. Eu queria que o senhor explicasse, porque eu fiquei meio confusa aí com essa história, porque Fábio está caminhando, aliás, Márcio Macedo está caminhando muito próximo de Fábio Mitidieri, e de se trabalhar de estarem juntos por Lula. E aí o senhor está indo por outro caminho, com outro, possivelmente outro grupo. E eu queria que o senhor também falasse daquela entrega de cestas básicas, que acabou também sendo repercutida aqui no Jornal da Fã, Narciso, que seria interessante que o deputado também falasse sobre isso, para a gente entender melhor essa história. Com certeza, essa seria a próxima pergunta que faríamos aqui, já emendo então na Magna Santana, que tomou iniciativa. Como é que você se posiciona, deputado, diante dessa denúncia que foi feita ao Diretório Estadual, que vai agora para o Diretório Nacional, a respeito da utilização de cestas básicas da Conab numa tentativa aí de compra de voto para a eleição interna do PT? Olha, Magna, bom dia para você, grande repórter, jornalista guerreira e do Rádio Sergipano. Sobre a questão dos partidos, os partidos têm orientações nacional, né? O que a gente fala é que o PL tem uma orientação nacional e como partido nós não faríamos aliança. As pessoas que compõem o PL, em Sergipe, uma parte do pessoal que compõe o PL teve uma demonstração na eleição do segundo turno do nosso senador Rogério Carvalho, candidato a governador, de apoio, e nós temos uma relação muito tranquila. Tanto é que participamos da gestão lá em Itabaiana. Agora, não é mudar de roupa, é que os partidos é que dão orientação na política. Então, se o Valmir sair de um partido e estiver num partido de centro, que estará numa composição de apoio ao presidente Lula, nós não vemos problema de debater. Mas eu repito, Magna, nós não estamos discutindo apoio a Valmir ou a Fábio Mitidieri. Nós estamos discutindo agora para resolver a questão nacional do partido, que tem eleição no dia 6. Após a eleição do partido, composição do diretório, da executiva, do novo diretório, nós vamos debater e discutir 2026. E eu, hoje como presidente estadual, com quem eu tenho conversado, incluindo Márcio Macedo, incluindo o senador Rogério Carvalho, incluindo a militância, o diretório, é de que nós temos interesse, temos discutido para termos candidatura própria do partido numa aliança de um campo popular liderado pelo Partido dos Trabalhadores, com PV, com PCdoB, com PSOL. Não conversamos oficialmente com o PSOL, mas sabemos que o PSOL tem hoje uma relação de participação no governo federal. E claro que nós não temos nenhum problema com Fábio Mitidieri, né? Agora, há poucos dias o Fábio deu uma entrevista de que apoiaria o candidato atual governador do Paraná como candidato a presidente da República. Verdade. Do partido dele. É um direito que ele tem. Valmir, se ele sair do PL e vier compor num partido de centro, num partido que esteja numa aliança nacional, nós não vemos nenhum problema. Agora, hoje, o PT trabalha para ter uma aliança do campo democrático popular, liderados pelo presidente Lula, e em Sergipe ter candidatura própria ao governo do Estado. Então, portanto, é possível
que Valmir de Francisquinho, em não sendo candidato, possa vir num campo de oposição. Eu tenho muita clareza que nós podemos construir um campo de oposição e uma candidatura. Mas isso é coisa que vai ocorrer lá na frente. Ainda tem muita coisa para acontecer, muitas questões nacionais ainda a serem definidas, os partidos se redefinindo. O que tem certo definido é que o PT estará ajudando a construir, fortalecer a candidatura da reeleição do presidente Lula e precisa e fará todo esforço para construir um campo democrático popular em Sergipe, com todos aqueles que fazem política, que participam, que tenham interesse em construir esse campo popular. Essa é a nossa definição, nossa clareza e o nosso compromisso, construir um projeto democrático popular comprometido com um projeto de desenvolvimento nacional e inclusão social, de um projeto que o presidente Lula lidera e que o Brasil voltou em todos os índices melhorar, crescer a economia, distribuir riquezas, melhorar em todos os índices e não se melhora em 4 anos. Quem teve um desastre dos últimos 7 anos no governo federal, Temer e Bolsonaro, nós estamos numa fase de reconstrução de grandes políticas públicas permanentes, de infraestrutura e de melhorar todas as questões nacionais. Esse é o esforço do presidente Lula e dos aliados que estão no governo, na base principal do presidente Lula, liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso projeto que nós vamos trabalhar. Portanto, não tem nenhum fechamento com Valmir, não tem nenhum fechamento com Fábio Mitidieri, tem a construção que se dará. Márcio Macedo estará no palanque PT. Nenhum membro do partido estará em outro palanque. Todos irão para o palanque do PT. Agora, alguns têm, algumas ideias e relações que às vezes parecem estar mais próximo de um grupo ou de outro. Márcio tem dito que faz essa aliança por uma questão republicana de estar no ministério, ajudar os municípios, o Estado, mas não há nenhuma definição dele, porque também ele não pode ter essa definição, ele poderá debater no partido e ajudar a construir algum projeto, alguma proposta, havendo aprovação e discussão no partido internamente. Então isso é tranquilo, sem problema nenhum. A gente respeita todas as correntes, todos os pensamentos, todas as relações. Agora, o partido me permita lhe interromper, porque a gente está construir um projeto coletivo popular. Perfeito. Me permita lhe interromper, porque a gente está com o tempo já estourado aqui do programa. Eu queria fechar com a sua fala com relação àquele vídeo em que o senhor é visto em um local em Brejo Grande, distribuindo cestas que são da Conab, um órgão federal, e fazendo campanha para o candidato do PT, para o seu agrupamento do PT. Em todos os municípios, o PT tem candidaturas, onde tem diretórios. Eu jamais utilizei, inclusive nem respondi, isso porque, lamentavelmente, alguns companheiros que têm pouca experiência em política, pouca maturidade, utilizam certas ferramentas que não são próprias de um partido de esquerda e comprometido, de ficar fazendo denúncia. Eu estava numa reunião, não estava nem distribuindo. A casa estava numa reunião e lá tem uma candidatura de um filho. O partido tem vários municípios, tem 3 candidatos, tem 2, tem 1. Lá tem 2 candidatos. Um dos candidatos é de famílias de quilombola e, portanto, eu digo, olha, é importante eleger um trabalhador filho de quilombola. Nada tem a ver com programa social, nada tem a ver com cesta, nada tem a ver com nada. Até porque não mexe em nada o resultado da eleição que será disputada no dia 6. Então foi uma mal intenção, para tentar. Eu não vi essa denúncia em lugar nenhum, nem no partido,
nem recorrer a lugar nenhum. Apenas tentaram fazer um barulho em rede social que eu nunca respondi. Hoje é o primeiro dia que eu falo sobre esse assunto, porque isso não diz respeito a nada, exclusiva, a não ser mal intenção daqueles que hoje disputam em outra corrente, que já me apoiaram na última eleição e que agora decidiram ter uma chapa própria, uma candidatura, e nós temos respeito pela candidatura deles. Agora, esse tipo de denúncia não tem nenhum fundamento, porque não faz parte e nem haverá nenhuma influência em qualquer eleição local. Portanto, nunca, jamais, alguém do partido utilizou essa prática para a eleição interna e nem utilizará. Mas eu, como deputado federal, tenho o direito, né? Eu não usei cesta para dizer que eu estou pedindo voto para esse candidato em troca disso. Isso faz parte de você passar numa comunidade. Agora, alguém filmou, arrumou o vídeo e tentou usar, lamentavelmente, né? E eu espero que Brejo Grande tenha realmente, e eu espero, Narciso, que Brejo Grande realmente eleja um novo diretório para que o partido tenha candidaturas, porque tem município que o nosso partido, como outros partidos, não tem chapa de vereador há 2 eleições, então o partido precisa ter vida própria forte, não é estar aliado de alguém, nunca disputar uma eleição, tem que disputar a eleição também, para levar o projeto. E o grupo liderado por Vandir, hoje, lá em Brejo Grande, quer debater chapas proporcionais para as eleições futuras do município, debater a política local. Não estar aliado a alguém no município apenas para ocupar um cargo ou outro, sem nunca ter candidato. Município importante, município que tem uma base social bastante pobre, que precisa ter políticas públicas fortes. Então, não tem nada a ver, lamentavelmente, usar o de má fé, mas eu compreendo, faz parte da forma como alguns utilizam, e eu não tenho nenhum problema com a chapa que denunciou, ao contrário, são amigos, companheiros, respeito, mas fizeram de má fé, que eu não respondi, que não tem nenhum recurso interno do PT, até porque não há nenhuma prova. Há uma montagem de um vídeo tentando queimar a nossa imagem para prejudicar agora, deputado, a candidatura de Rogério, que é o nosso candidato a presidente. Além do vídeo, em que em um determinado momento outras pessoas ali dentro da cena falam da questão da entrega da cesta, esse é um projeto, é mais um que nós vamos trazer aqui, que nós vamos ampliar, nós precisamos fortalecer isso aqui, ou seja, dá a entender que seria a chegada desse novo agrupamento que iria ampliar a atuação dos programas sociais do governo federal ali. Tem uma certa vinculação, digamos assim. Além deste vídeo, eu tenho em mãos um ofício de número 03/2025 encaminhado à executiva estadual do PT, pedindo justamente a análise daquilo que é colocado. O texto do ofício diz claramente: amplamente a imprensa sergipana flagrou a distribuição de cestas da Conab pelo presidente estadual do PT, João Daniel, onde o mesmo se vale daquele momento para pedir votos para o candidato Vandir Bezerra Santos, candidato à presidência do PT de Brejo Grande. O senhor não teve conhecimento desse documento? Olha, entrou um pedido, mas a executiva a executiva compreendeu e discutiu, inclusive com a presença deles, né, de que esse recurso não é um recurso que tem o menor sentido, né? Você quer usar alguma arma política, usa, mas tenha paciência, não sobre isso, né? Lamento que eles utilizaram. Eu vi algum recurso, mas o partido já julgou todos os recursos que por acaso alguém encaminhou. Porque na fala anterior o senhor deu a entender que não existia algo oficial quando o senhor falou há poucos instantes. Então o senhor viu esse eu acho que teve, porque eu estava nesse dia num ato na Embrapa, no aniversário da Embrapa, e eu não tenho lembrança, mas eu sei que todos os recursos que a chapa encaminhou nesse dia desta reunião foram reprovados porque não tinha nenhum cabimento, nenhum motivo. Lamento profundamente, né, e espero que o debate seja
dentro de um projeto importante para discutir o partido, o fortalecimento do partido. Agora, discutir alguma coisa que relacionou uma política pública com campanha do partido, isso jamais. Nem nós, nem eles faremos e devemos fazer, né, para prejudicar alguém. E lá em Brejo Grande é uma situação onde tem duas chapas e, portanto, quem ganhar vai ter o nosso apoio. Eu tenho um lado e apoio uma candidatura. Agora, jamais vamos utilizar qualquer programa, qualquer projeto. Agora, nós temos um trabalho em Brejo Grande, né, vinculado às comunidades, que a gente tem direito e obrigação de debater a importância da política. Só a política melhora a vida das pessoas, melhora a vida da população e, portanto, é importante debater. Agora, jamais eu utilizei este método. O que houve foi um vídeo montado com interesses apenas de querer prejudicar a candidatura de Rogério, que eu não vi Rogério comentar em lugar nenhum, e nem eu conversei com ele, porque a gente sabe que, lamentavelmente, nas eleições internas, às vezes, questões internas vão para fora com intenção que não é a melhor, é a intenção de prejudicar. Mas não está prejudicando, não vai prejudicar. Deputado, eu preciso interromper, porque eu estou com o tempo efetivamente super estourado aqui no programa, já lhe agradecendo pela sua atenção, pela sua disponibilidade, pedindo publicamente desculpas ao colega Evaldo, a toda a programação artística, mas a entrevista acabou já começando um pouco tarde e o assunto foi rendendo. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Fã e até uma próxima, viu, deputado? Um abraço, Narciso, a você, a Magna, a todos os ouvintes, um grande abraço. Estamos sempre a dispor. Valeu.